A Farol é uma igreja apaixonada por Deus. Amar pessoas é parte fundamental de quem nós somos. Caminhar nessa terra refletindo Jesus é a base para que vidas sejam de fato impactadas e para que os ambientes que nós estamos sejam transformados. Porque amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos é mais do que uma missão, é realmente a nossa motivação todos os dias. Farol é muito mais do que um nome. Farol é uma visão espiritual para a cidade, é ser luz por onde passarmos, é chegar nas esferas de influência e fazer a diferença, sempre com amor e temor do Senhor. Isso é ser farol. Sabe, irmãos, eu quero pregar uma palavra que a semana inteira pulsou no meu coração, mas ontem Deus concluiu o que estava sendo construído. Mas antes, hoje de manhã eu estava orando e Deus me mostrou um casal que eu não sei o nome deles. Eles já vieram algumas vezes aqui na Farol. Eles não são membros ainda, mas eles vieram aqui algumas vezes. E hoje, por coincidência, eu estava ali no fundo orando antes de chegar aqui. E eu os vi entrando, e eu não sei onde eles estão. Eu vou procurar, e eu tenho uma palavra para eles. Onde eles estão? Deixa eu bater meus olhos. São tantos rostos novos, perdão, porque eu não sei o nome de todos vocês. Você que está de branco e você que está de marrom. Faz um tempinho que vocês não vêm, eu estou sentindo saudade de vocês, mas não é por isso. Vem por aqui para frente, que Deus tem uma palavra para vocês. Hoje de manhã eu estava orando e Deus me mostrou eles. Eu orei por eles, mas já fazia um tempo que eu não os via no culto. Aí eu falei, eu não sei, mas eu acho que Deus tem uma palavra para eles. Eu orei por vocês hoje de manhã. Tudo bem? Qual é o seu nome? Giovanni. E você? Amanda, vem cá. Estenda as suas mãos. Pai, nós apresentamos o Giovanni e a Amanda a Ti, Senhor. Eu não sei porquê, mas hoje de manhã o Teu Espírito me trouxe a imagem deles à minha mente. E eu orei por eles e depois vi eles entrando na igreja, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor sonhou com a existência do Giovanni e da Amanda. Antes mesmo deles pensarem em existir, o Senhor já conhecia todos os dias da vida deles. Eu não sei o que motivo faz com que o Senhor traz eles aqui hoje, nessa manhã. Mas certamente o motivo principal é para que eles tenham um encontro genuíno contigo. Porque um encontro contigo muda a nossa história, a nossa perspectiva. Então, nessa hora, Espírito Santo, nós oramos como igreja, conectando o destino eterno sobre Giovanni e Amanda. Eu vejo Apocalipse 3:8, a palavra de Deus diz que tem uma porta aberta que ninguém pode fechar. Ele sabe que vocês têm pouca força, mas se guardarem a palavra dele e não negarem o nome dele, vocês serão abençoados. Você, Amanda, o Senhor escolheu você como o tesouro pessoal dele, e você será cheia do Espírito Santo. Você não se sente digna de ser cheia do Espírito Santo, mas ele decidiu encher você e ele te tornará uma profeta às nações. As marcas e as cicatrizes do seu coração, ele vai curar todas. E depois disso, ele vai fazer com que elas fluam um poder e uma unção para curar milhares e milhares de vidas. Nós constituímos vocês líderes e sacerdotes nessa manhã e declaramos em nome de Jesus que as portas que o Senhor tem para abrir, o diabo não pode contra vocês. Declaro um alinhamento, declaro sobre você, Giovanni, que a sua mente vai ser a mente de Cristo. Não tem orgulho em ser uma mente racional. Tem uma honra em ser uma mente espiritual. E nessa manhã nós substituímos a mente racional por uma mente espiritual. E nós declaramos que os olhos do seu coração serão abertos agora. Como diz em Efésios capítulo 1, nós profetizamos essa palavra. Efésios 1, abra os olhos do meu coração, disse Paulo. Um homem culto, inteligente, teólogo, douto.
mas que só quando o Espírito Santo abriu os olhos do coração dele, ele teve efetividade e propósito. Eu declaro o propósito de Deus e faço de você, nessa hora, uma testemunha viva do Senhor, onde você será como um imã, atraindo milhares de pessoas para Cristo. Abençoo vocês, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por virem aqui hoje na frente. Deus abençoe vocês. Eu vou te dar um livro. Põe na minha conta lá, lojinha. Você vai ser um líder como Jesus, Giovanni. E você vai ser totalmente usada por Deus através das suas cicatrizes. Deus abençoe vocês. Vamos para a palavra de Deus. Pai, essa é a tua palavra. Unge ela para que ela caia no nosso coração, cheia de propósito e de virtude, e que ela cumpra o desígnio pelo qual o Senhor escolheu falar nessa manhã através dessa palavra. Em nome de Jesus, amém. Nós precisamos de fé e poder para testemunhar. A questão é, quem aqui quer ser uma testemunha de Jesus? Levante sua mão. Tem gente que não consegue nem levantar a mão porque não sabe nem o que é ser testemunha de Jesus. Sabe por quê? Porque ser testemunha de Jesus não é tão simples. Ser testemunha de Jesus exige conhecer Jesus. Mas hoje nós vamos aprender essa fé e esse poder para testemunharmos. E vamos entender por que isso importa. Por que isso é tão importante. Porque eu sei que, infelizmente, a nação brasileira foi tomada por uma teologia falsa de prosperidade, onde Deus, Ele é o nosso servo, e nós comandamos a Ele o que nós pedimos e precisamos, como se Ele fosse o nosso garçom. Nós tirássemos o pedido, e o filho dele pagasse a conta. Então, através de Jesus, você tem tudo o que você quer, Ele paga todas as suas contas, Ele resolve todos os seus problemas, e nós fomos intoxicados com uma falsa teologia que não nos leva para perto de Jesus, e que não nos torna testemunhas, porque pouco conhecemos a Jesus, quando estamos cheios de ego, vontade própria, quando estamos cheios de desejos materiais, e não estamos conectados com a realidade espiritual, essa que nós existimos. Sabe, nós fomos para essa conferência essa semana, e durante o intervalo nós visitamos alguns estandes. É tão legal a conferência, tem uns estandes, né? Tem as lojinhas. Eu gosto de visitar, ver as modas gospel, as coisas legais. Eu estava vendo cadeiras para a igreja, porque apesar de gostar dessas cadeiras, eu acho que em breve acabou a estação delas, e nós queremos cadeiras boas e confortáveis, porque não tem pecado nisso, né, irmãos? Eu estou já pensando no ano que vem, a campanha das cadeiras. Eu estava lá pesquisando, fazendo pesquisa de preço e tal. E gente, um senhorzinho estava lá atendendo com muita alegria. Pegamos o contato dele, conversamos bastante com ele, ouvimos história. Ele e o filho dele trabalhavam juntos. 2 dias depois, nós olhamos no status de WhatsApp do filho dele, e ele tinha morrido. E a gente pensou, meu Deus, ele estava tão feliz cumprindo o propósito de Deus, vendendo as cadeirinhas dele, abençoando as igrejas. E hoje ele já está na glória, deve estar preparando alguma tapeçaria lá para a gente, quando a gente chegar lá. Mas eu penso assim, a vida é um sopro, a vida é tão curta, tão efêmera. Quem garante que vai estar vivo amanhã neste horário? Quem consegue dizer? Isso não diz respeito à idade, não diz respeito a estar doente ou não estar doente. Isso fala da efemeridade da vida. A palavra de Deus diz sobre isso. Ela fala que a gente é como o vento, que sopra de um lugar para o outro, que a gente é como a relva, que hoje está viva, parece murcha no outro dia, que a gente é como a flor do campo, está abril, está bonita e de repente cai. A gente não tem certeza de quanto tempo a gente vai ter de vida, se a gente vai conseguir criar os nossos filhos, se a gente vai conseguir conquistar os sonhos que Deus colocou no nosso coração, mas a gente tem uma certeza, que se vivermos para Deus e para Cristo nessa terra, teremos uma recompensa eterna, que é viver eternamente para Ele. Mas que se não vivermos para Cristo e para Deus nessa terra, nós teremos uma outra consequência, e se chama morte eterna. Então, quando nós entendemos que testemunhar passa por entender que a nossa vida é passageira e curta, nós temos, repita comigo, pressa.
Nós temos pressa. Nós temos pressa para viver o propósito de Deus. Nós temos pressa para compartilhar a palavra de Deus. Nós temos pressa para alinhar o nosso caráter a Deus. Nós temos pressa para que a semana passe logo e eu consiga vir na casa do Senhor, me abastecer e compartilhar mais. Nós temos pressa para o próximo voto que Deus vai nos pedir. Nós temos pressa. Infelizmente eu tenho observado uma sociedade adormecida, letárgica e sem nenhum tipo de pressa para testemunhar o poder de Deus. Mas nessa manhã o Espírito Santo vai acordar essa casa. E se Ele acordar você, Ele vai acordar a sua família. E se Ele acordar a sua família, Ele vai acordar os seus vizinhos. E se Ele acordar os seus vizinhos, Ele vai acordar a nossa cidade. E se Ele acordar a nossa cidade, nós vamos acordar a nossa nação. Porque existe uma urgência. Uma urgência por testemunhar a Deus. Próximo, por gentileza. Então, a pergunta que precisa estar na nossa mente é: o que é testemunhar? Bom, testemunhar é declarar aquilo que eu vi, ouvi ou conheci. Testemunhar é falar de algo que eu presenciei. É falar de algo que eu avistei, que eu pude sentir, que eu pude tocar, que eu pude conhecer. Testemunhar isso. Próximo. E prestem bem atenção, porque hoje eu estou rápido aqui, tá, galera? Por que não testemunhamos? Eu preciso que abaixe mais um pouquinho aqui, por favor, o volume. Está muito incômodo, desculpa. Eu nunca sou chato assim, mas hoje está realmente difícil para mim. Obrigado. Por que não testemunhamos? Nós não testemunhamos porque nós não vimos a Deus. Nós não testemunhamos porque não paramos para ouvir a Deus. Nós não temos o que contar se Ele não falou nada. Nós não temos o que contar se nós não conhecemos Ele de perto. Por que as pessoas, os crentes, chegam aleluiados de retiro espiritual? Porque eles desligaram o celular, porque eles pararam suas atividades, porque eles não se incomodaram com a maquiagem, com a roupa, e eles foram de roupas mais simples, porque retiro tem barro, retiro é sujo, ninguém está querendo fazer um desfile de moda no retiro. E eles vão para lá para quê? Para focar em ouvir Deus, em receber de Deus, em aprender de Deus. Então o crente chega do retiro aleluiado, mas será que a gente precisa de um retiro para viver aleluiado? Será que não dá para conhecer a Deus no nosso quarto? Será que não dá para ouvir a Deus através do nosso devocional diário? Será que não dá para selecionar o algoritmo das nossas redes sociais para conteúdos que de fato adicionam, que de fato falam de Deus, que de fato fazem a gente chegar mais perto de Deus, e não que nos afasta dEle? Então nós não testemunhamos porque nós não vimos, não ouvimos, não experimentamos, e Deus, Ele é um convite, Ele não é uma religião. Deus é uma pessoa, e uma pessoa se relaciona, e quanto mais você se relaciona com essa pessoa, mais você conhece essa pessoa. Se tem uma coisa que revela coração, é a mesa. Coloca sentado na mesa, você vai ver se o coração da pessoa não é revelado ali, e o seu também. A começar da postura, a mesa nos iguala, a mesa coloca a gente na mesma altura. Tem uns mais altos, outros mais baixos, mas quando você senta na mesa, está todo mundo igual, está todo mundo na mesma altura, está todo mundo de olho um no outro, e os olhos são a candeia da alma. Eles falam da gente, eles falam de como nós estamos por dentro, eles falam das nossas dores, eles falam dos nossos interesses. Os nossos olhos, eles falam das nossas malícias, mas também da nossa pureza. E Deus, Ele não é uma religião, Ele é um convite a se relacionar. É sentar na mesa com Ele, é procurar ouvir a voz dEle. Moisés fez isso durante 40 dias, e a face dele ficou brilhando por mais durante 40 dias. E olha que ele não viu a face de Deus. Provavelmente ele viu as costas de Deus. Quando nós nos relacionamos com Deus, nós somos diferentes. E por isso que importa com quem nós nos relacionamos. Por isso que importa as mesas que sentamos. Por isso que importa quem nós damos ouvido. E por isso que é difícil quando você senta em mesas e depois senta em outras, e sente que tem alguma coisa errada, e é com você.
Porque é impossível sentar numa mesa de criticismo, sentar numa mesa de comparação, sentar numa mesa de carnalidade e se levantar mais santo, e se levantar mais espiritual, e se levantar mais afiado para o propósito. Então, quando você se levanta dessas mesas de fofoca, criticismo, maldição, e você se senta numa mesa espiritual, você não dá conta do tutano espiritual que ele desce. Eu estava vendo ontem, né, o pastor Carlito, eu admiro muito ele, e assim, como ele é admirável, né? A hora que ele desceu do púlpito, né, e ele foi lá fora para outra sessão que ele ia ministrar, as pessoas querendo tirar foto com ele, né? E assim, eu não sei, mas eu percebo as pessoas, você percebe as pessoas? E ele assim, meu, que despropósito tirar uma foto comigo, né? É assim que eu me sinto às vezes, diante de algumas pessoas. Que despropósito essa fala, que despropósito esse pedido, que despropósito, não tem nada a ver com o propósito de Deus. Quanto mais nós vivemos perto de Deus, menos espaço coisas despropositivas tem na nossa vida. Quanto mais nós sentamos nas mesas de Deus, menos espaço para coisas superficiais e artificiais nós temos tempo. Sabe, quanto mais você convive com pessoas de Deus, mais as mesas levam para Deus. Sabe, quanto mais você tem comunhão com Deus, quanto mais você fala de Deus, quanto mais as suas mesas não são mesas de divisão, não são mesas de criticismo, não são mesas de falar dos outros, maldizer, mas são mesas de, poxa, quero entender o propósito de Deus nisso. Nossa, onde Deus está agindo aqui? Nossa, como Deus está fazendo ali? Nossa, que coisa linda estamos vivendo aqui. Você entende? Mais você se levanta pronto e apto para viver a plenitude do propósito de Deus, porque mais você está conhecendo a Deus. Então, testemunhar de Deus fala sobre a gente também saber sentar nas mesas certas. Mas a gente não testemunha porque a gente é presunçoso, e presunção tem a ver com aquela arrogância do tipo assim, eu preciso sentar na mesa com Deus? Eu preciso me submeter a isso? Jamais, não me submeto mesmo. Eu preciso sentar para ouvir alguém pregar? Eu preciso sentar para ouvir um conselho? Eu preciso sentar para ouvir uma admoestação? Não, eu não preciso disso. Eu não. Eu leio a Bíblia, eu faço oração, eu vou na igreja, eu tenho ministério, presunção. A presunção, ela coloca você num lugar de vaidade, de orgulho, porque a gente acha que a gente merece a posição que a gente tem. Deixa eu dizer uma coisa para você, repita bem alto comigo. Ninguém merece. Mas fala mais alto para você se convencer disso. Ninguém. De boa, você não merece, nem eu. Sabe de uma boa? Você é trabalhador, você não merece seu salário. A palavra de Deus diz que o trabalhador é digno do seu salário. Dignidade é diferente de merecimento. E dignidade não é fruto do Espírito Santo. Dignidade é reconhecimento por um ato humano e carnal. Merecimento fala sobre conquista. Você não merece e eu não mereço. Jesus morreu na cruz sem a gente merecer. Ele pegou essa coisa feia que a gente é, esse coração sujo que a gente tem, essa cara amarrada que a gente possui quando está emburrado. Ele pegou essa nossa perdição, essa nossa mania de perseguição. Ele pegou esse traste que sou eu e Ele morreu por nós. Ninguém merece. Eu não mereço. Nós não merecemos. Jesus não tinha obrigação de me salvar e nem de te salvar. Você e eu iríamos para o inferno. Esse é o nosso mérito, ir para o inferno. Mas a presunção faz achar que eu mereço. Eu mereço porque eu estou indo no culto. Eu mereço porque eu devolvo o meu dízimo. Eu mereço porque eu estou fazendo tudo certinho. Eu mereço porque eu tenho uma vida com Deus. Porque eu recebi uma palavra, porque eu tenho uma vida com Deus, porque não sei o quê, porque eu tive um sonho, porque eu tive uma revelação, porque... O que dizer, o que fazer quando Ele não vem? E as pessoas vão ficando cada vez mais presunçosas e vazias de Deus. Cheias de si mesmos, autocentradas, infelizes, sem propósito. E aí vem um terceiro passo, porque não testemunhamos. Isso aqui é só o diagnóstico, tá? Da doença. Daqui a pouco a gente vai para a palavra que cura, amém?
A ingratidão, nós não reconhecemos que foi a graça de Deus. Eu não sou digno da graça de Deus. Então, quando eu não consigo reconhecer que Deus é na minha vida, que é por Ele, que é para Ele, que eu só existo porque eu estou vivo aqui por causa dEle, a graça de Deus nos alcançou, sabe, não é o nosso mérito, não são os nossos sacrifícios, a gente até canta isso às vezes, mas a gente não entende no nosso coração, que os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram, eu te conheci, quando aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram, eu te conheci, quando aprendi a descansar. E aí o crente carnal vai falar assim: não, pastor, a palavra de Deus diz: esforça-te, tem de bom ânimo, nada acontece de graça. Eu sei, irmãos, que Deus usa a gente aqui na terra para cumprir os propósitos dele, mas o que eu estou dizendo é que para você se levantar da sua cama, você recebeu um ar que você não merece para respirar, que para você ir para o seu trabalho, você recebeu um emprego que você não merece para estar lá, que para você estar sentado nessa cadeira, você recebeu um sangue que precioso é e curou os seus pecados e te transformou em um crente que você não merece para sentar. Que eu não mereço ser servido de café e de água e de comida, e que eu não tenho mérito em ter um salário, que eu não mereço, sabe? O inimigo está usando uma das coisas mais feias do mundo. Siga o seu coração, essa é a primeira mensagem do mundo. E a segunda mensagem: você merece. Quando vejo em Jesus dizendo: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. E a segunda coisa que Jesus me diz é: pela graça você está salvo. É um dom de Deus, não vem de você. A porta que eu abro, ninguém pode fechar. Sou eu que tiro do lugar de servidão e coloco assentado com príncipes. Sou eu que testo os corações, sou eu que conheço as intenções. Então, essa ingratidão de não reconhecer que não somos dignos, leva a gente a um orgulho, que é o quarto passo de por que a gente não testemunha. E o orgulho, ele fala dos nossos vazios. O orgulho fala daquilo que nos falta, porque todo excesso revela uma falta. O excesso de ira fala da falta de amor. O excesso de joias fala da falta de valor que a pessoa sente. O excesso de preocupação com o exterior fala de um interior pobre. O excesso de preocupação, né? Isso no meio dos meus amigos pastores é muito comum, né? Nós estamos com 3.000 pessoas na igreja. Mentira, tem 600, mas por que ele precisa falar isso? Porque ele conseguiu juntar 3.000 numa conferência, e aí como ele tem um problema de alma, de falta de reconhecimento de Deus e dele, ele não está preocupado que essas pessoas estão sendo transformadas, ele não está preocupado que essas pessoas estão mudando as realidades, não está preocupado que as pessoas, o testemunho nunca é assim: nossa, teve um casal lá que voltou para Cristo e se reconciliou, olha, teve uma criança ali que ela foi discipulada e conheceu o Espírito Santo na escolinha, olha, tem um jovem ali que ele bebia, não bebe mais, sabe, ele fumava, cheirava, não cheira mais, não, eles estão preocupados com os números, porque isso fala de uma dor deles, de dentro, de uma falta de validação social. Eles precisam se validar diante das pessoas, porque eles não sabem que eles são diante de Deus. A pergunta que eu faço nessa manhã é: sabe por que você não testemunha? Porque você não conhece a Deus. Porque uma vez que a gente pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, nós não sabemos viver. E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver. Como você conhece o Santo dos Santos, você não precisa de nada que te valide, porque o Santo dos Santos foi a melhor coisa que te aconteceu no pior momento da sua vida.
Mas o Santo dos Santos também é a melhor coisa que te acontece no seu melhor momento de vida. Porque o Santo dos Santos é onde eu quero viver. Depois que eu conheci o Santo dos Santos, eu não estou mais interessado em conhecer qualquer outra coisa. Eu não estou interessado em que as pessoas estão preocupadas ao meu respeito, pensando ao meu respeito, falando ao meu respeito. É a opinião delas, não é a opinião de Deus ao meu respeito. Porque quem me valida é o Santo dos Santos. Quem fala se a obra das minhas mãos é próspera é Ele. E números nem sempre falam de prosperidade. Há pessoas tão pobres que tudo que elas têm é dinheiro. Mas elas não têm plenitude, não têm alegria, não têm paz, não têm propósito, não têm ministério, não têm chamado, não avança, não deixa legado. Tudo que elas podem ter é um número, uma cifra. Essa Angélica me deu, essa daqui foi só para dizer que eu não mereço, mas essa igreja me agraciou com um amor de relacionamento sacrificial. Obrigado, querida. Eu não mereço, eu quero dizer a respeito disso. Mas obrigado, eu amo café. Deixa eu dizer para vocês uma coisa, minha conversa com vocês nessa manhã, ela é bem profunda. Porque nós estamos vivendo dias de muita superficialidade. E se a igreja não se aprofundar em testemunhar a Deus, em conhecer Deus, ela não vai conseguir sobreviver diante das guerras iminentes que nós estamos para viver. Sabe o que te importa, minha irmã? Não vou falar o seu nome, mas é você que eu estou falando. O que te importa, minha irmã? Que você conquistou riquezas. Se o seu filho não fosse para Jesus no dia de ontem. O que te importa? O que me importa ser o pastor de uma igreja enorme e meu filho não dá testemunho de Jesus? O que me importa? O que me importa construir um palácio se na minha casa não tem paz? O que importa? Eu me vesti bem por fora, mas por dentro estou amargurado, estou ressentido, estou crítico, estou longe de Deus, não sinto mais a presença dEle, não consigo nem derramar uma lágrima quando oro. O que me importa? Isso não me valida, as obras das minhas mãos não me validam. Eu fiquei tão feliz porque teve um dia na conferência que nós fomos para a conferência, Tawane e eu, e o nosso filho ficou com um casal de amigos. E eles foram passear, e eles foram para uma ótica, e chegaram na ótica, Davi meu começou a falar de Jesus para a mulher, e a mulher era desviada. E ele disse, olha, minha mãe escreveu um livro que fala sobre as dores, olha, se você ler o livro da minha mãe, tenho certeza que você vai voltar para Jesus. Nós estávamos interessados em aprender um pouco mais de Deus, e fizemos o upalelê para que isso acontecesse. Mas nosso filho já estava testemunhando Jesus, o Jesus que ele conhece do nosso dia a dia, o Jesus que traz de volta alguém que estava perdido, o Jesus que restaura a vida das pessoas, o casamento das pessoas. E ela disse para ele, eu tenho muita vergonha de voltar para a igreja, porque os meus avós são pastores. E ele disse, não tenha vergonha, porque Jesus te ama e Ele está te esperando. Convidou para a conferência C. Ela já está seguindo a Farol, eu, a Tauana e todos vocês. Ela já conhece vocês. Vocês ainda não conhecem ela, porque Jesus chegou até ela através de um menininho de 8 anos. Uma das histórias favoritas da Alice, para eu contar antes de dormir, não está sendo mais do lobo mau, mas está sendo de quando Jesus foi para Jerusalém na festa com seus pais de tabernáculos, e ele se perdeu, e onde encontraram Jesus? Discutindo com os doutores da lei. Ela está se inspirando nessa história, eu já imagino o porquê. Que ela já está querendo inventar um dia que eu for para um congresso para ela se perder e se esconder numa sala e ficar falando de Jesus com alguém. Deixa eu te dizer uma coisa, quando você vive Jesus, você tem uma herança de inestimável valor, é a perpetuidade do propósito de Deus na sua vida e na sua geração. Sua vida aqui é tão passageira, a minha também. Não deixe o orgulho matar a sua capacidade de testemunhar. Nós estamos num grupo de mulheres aí, de trabalhadoras, né? Orando, gerando no Espírito, a conferência da semana que vem, vendendo ingressos, trabalhando nas frentes. E eu me impressiono porque não tem uma capacidade de celebrar quando alguém vem de 3 convites que estava orando e a coisa não ia. E eu olho assim, gente, vamos celebrar, são vidas! São vidas que estão deixando de pular da ponte, são vidas que estão deixando de cortar os pulsos, são vidas que vão voltar para Jesus e vão receber o destino eterno, são vidas que vão receber uma palavra profética que vai mudar o rumo da história delas, são vidas! Então fecha a matraca para criticar e começa a abrir a matraca para glorificar, são vidas! São vidas!
São pessoas, são histórias, são lágrimas, são noites sem dormir, são opressões, são maldições, são dores de cabeça que elas não sabem como resolver, são tumores, são filhos rebeldes, são casamentos abusivos, são mulheres que não sabem seu valor, são mulheres presas na identidade delas, de escravas, são julgamentos que estão sendo vencidos quando nós oramos, convidamos, e a pessoa diz: eu preciso beber dessa água, eu estou com sede, nada mata a minha sede. Mas sobre mim, entende, gente? Porque eu estou levando 25, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor, não a mim, ao Senhor toda a glória, que Ele apareça e eu diminua, mas são 30 ingressos já vendidos, não é sobre isso. A mesma coisa pode ser contada de um jeito ou de outro. Ei, o meu filho voltou para Jesus hoje, mulheres vão voltar para Jesus semana que vem. Olha, deixa eu dizer uma coisa, meu marido estava esquisito comigo, mas agora ele já está normal, porque o Senhor fez uma obra na vida dele. Ele não queria nem pagar minha conferência, mas agora ele já está me incentivando aí, e a levar a mãe dele junto, ou seja, vou levar a sogra. Olha que milagre, levar a sogra para a conferência, aleluia! Significa cadeias quebradas, significa pontes feitas, significa perdão chegando nos lares, significa graça entrando no lugar do mérito. Gente, essa é só a introdução. Misericórdia, rápido, me ajuda. E o que isso gera em mim? Isso gera em você falta de propósito. A gente se torna oco, vazio, sem plenitude, sem riqueza de glória. A gente se torna sobrevivente numa vida que Deus deu para a gente viver. A vida é muito curta, a gente precisa viver ela e não sobreviver. A gente se torna angustiante, medroso, sem testemunho de fé, não tem nenhuma razão para a gente existir. Se você não tem algo para contar que você superou, desculpa, a sua existência ela é uma subsistência. A gente pode se tornar depressivo e pensar em morte várias vezes, porque se a vida não habita em mim, o que vai habitar é a morte. É conhecer o propósito de Deus, e o propósito de Deus ele vai muito além das minhas necessidades. O propósito de Deus ele vai muito além das minhas dores. O propósito de Deus vai muito além dos meus problemas passageiros. Próximo. Mas vocês receberão poder, farol, recebam poder, e diga: eu recebo o poder do Espírito Santo. E vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Quando você é um crente cheio do Espírito Santo, onde você vai, você tem testemunho de Jesus para dar para as pessoas. Você tem o que falar de bom. Você tem boas notícias, porque você conhece o Deus das boas notícias. Bom, não importa se você está acordando para ir trabalhar, se você está indo treinar na academia, se você está indo numa reunião difícil, se você está indo num almoço de família, você tem Jesus para falar, porque você conhece, você está cheio do Espírito Santo. Entenda que você vai receber poder quando o Espírito Santo descer, e então isso te torna automaticamente, repita comigo, uma testemunha. Repita comigo: eu sou uma testemunha. Olha, você pode muitas vezes saber quem você não é, mas hoje eu vim te dizer o que você é. Você é uma testemunha. Eu sou uma testemunha. Eu não preciso ser mais nada na vida, só um testemunha. Você nasceu para testemunhar Jesus. Você não nasceu para conquistar uma vida boa. Não. Você nasceu para dizer que Jesus é bom. Você não nasceu para ser melhor do que ninguém. Você nasceu para melhorar o mundo com Jesus. Você não foi cheio do Espírito Santo à toa. Você foi cheio do Espírito Santo porque quando o Espírito Santo te enche, a primeira coisa que acontece, as nossas carências se vão. As mazelas da nossa alma ficam em sujeição.
E sabe o que acontece? A gente só tem boas notícias para dar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, Farol. Uma das maiores provas de uma pessoa vazia do Espírito Santo é uma pessoa cheia de vaidade, orgulho e carência. E carência se desenvolve com autocomiseração de uma maneira muito fácil. Eu não recebi a devida atenção, eu não sou tão amado como outros, eu não estou tão bem-vindo como outras pessoas estão. Nessa manhã eu declaro que a Farol será cheia do Espírito Santo, onde não haverá espaço para carências no nosso coração, mas onde nós teremos força, fé, poder e unção para testemunhar desse Espírito que recebemos e que preencheu o nosso vazio. Tem um lugar no coração do homem, da mulher, que só o Espírito Santo pode preencher. Ninguém vai te preencher, cônjuge não vai te preencher, filhos não vão te preencher. Tira o cônjuge do lugar do Espírito Santo, tira os filhos do lugar do Espírito Santo. A ninguém adorarás, a ninguém prestarás culto, a não ser a Deus. Tem gente que adora filho, filha, marido, mulher, porque eles têm expectativa de retorno, e eles colocam essa pessoa no lugar que só o Espírito Santo pode ter, que é o lugar da plenitude, é o lugar onde a minha alma é 100% aberta, é um lugar onde eu sou 100% vulnerável. Oh Deus, eu estou 100% vulnerável ao Senhor, a mais ninguém. Eu estou 100% carente do Senhor, de mais nada e nem ninguém. Eu estou 100% dependente da Tua graça, de mais nada e de mais ninguém. Eu não tenho medo de desagradar ninguém, porque eu estou tão cheio do Espírito Santo, que é impossível desagradar alguém cheio do Espírito Santo, porque ele se manifesta com amor, com graça, com perdão. Mas você já teve experiência de você tratar as pessoas com amor, com graça, com perdão, com paciência, com longanimidade, mas ainda assim a pessoa tem um argumento contra você? Não é você, meu irmão, minha irmã, é ela, é uma pessoa vazia de Deus. Então comece a testemunhar. Deixa eu te dizer, olha, chegou um dia que eu falei assim para uma pessoa de verdade: vem cá, minha amada, vem cá, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não vou te colocar aqui, porque esse lugar aqui só pertence a Tawana e a Alice, mas eu vou te falar uma coisa. Vem cá bem pertinho, olha bem no meu olho. Você é amada por Deus e por mim, mas eu não consigo preencher as suas expectativas. Não consigo, porque não fui eu que te criei. Mas existe um Deus, e Ele vai encher o seu coração nessa hora. E a partir do momento que você for cheio dEle, nunca mais você vai ser carente de ninguém. Você nasceu para testemunhar Jesus. Próximo. Nós devemos ao mundo um encontro com Deus. Qual era a orientação de Jesus quando curava alguém, quando encontrava alguém que estava tão precisando dele no meio da caminhada? Jesus dizia o quê? Não fale para ninguém. Eu vou perguntar para Jesus quando chegar no céu por que ele falava isso. Se é porque quando a gente fala não, o crente tem mais vontade de fazer do que quando a gente fala sim, ou se realmente ele não queria ser visto e descoberto. Porque eu tenho a impressão que Jesus, conhecendo a alma humana, quando conhece, porque eu estou aprendendo a lidar com a alma humana, eu ainda não conheço totalmente, mas assim, olhando para Jesus, eu começo a aprender o seguinte, que quando eu digo assim: irmão, não vá por esse caminho, aí ele fala assim: vou sim. Eu faço o que eu quero. Dono da minha vida sou eu. Então eu acho que Jesus falava assim para as pessoas: ó, não conte para ninguém. Mas no fundo ele estava falando assim: sai espalhando para todo mundo. E o que é que as pessoas faziam? Elas guardavam o segredo? Não! Daqui a pouco já tinha chegado na sinagoga, já tinha chegado nos lugares altos, nos lugares baixos, já estava na cúpula dos ricos, no populacho também já tinha chegado a notícia: Jesus me curou, Jesus me salvou, Jesus multiplicou pães e peixes. Porque Jesus, quando nós experimentamos a Ele, nós não temos como ficar calados, a nossa boca quer falar. Jesus é bom, Jesus me curou. Que culto que eu vivi, que conferência que eu fui, Deus falou comigo, Ele mudou a minha história, aleluia!
Se for para mim, tá mais ou menos, mas se for para Jesus, tá muito ruim. Nós devemos ao mundo um encontro com Deus, porque se nós encontramos com Ele, nós vamos querer falar dele por onde a gente passar. Mas a verdade é que muitas vezes nós não estamos encontrando Ele nos programas da igreja, nós não estamos encontrando Ele nos cultos, nós não estamos encontrando Deus como nós poderíamos encontrar. A nossa agenda está tão cheia de compromissos e tão falta da presença de Deus. Bom, se eu devo ao mundo um encontro com Deus, eu preciso fazer o quê? Fazer Deus conhecido, eu preciso ser intencional, eu preciso compartilhar Jesus. Próximo. Pergunto para vocês, existe alguma coisa impossível para Deus? Lucas 1,37 diz, porque para Deus não haverá impossíveis. Próximo. Vós, porém, Farol, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu sou exclusivo de Deus. Desculpa, se você não gostou do jeito que eu sou, Ele me fez assim. Eu posso melhorar as minhas versões, mas nunca um iPhone vai ser um Samsung. Nunca um Samsung vai ser um Motorola. iPhone é iPhone, Samsung é Samsung, Motorola é Motorola. E Deus fez você exclusiva para Ele. Você não tem que mudar quem você é para agradar quem não gosta de você. Você tem que mudar quem você é para agradar o Criador que te fez. Você tem uma melhor versão para criar sim. Isso não te coloca num papel de orgulho de eu não preciso mudar. Mas não tem como, irmãos. Não tem como mudar a nossa natureza quando Deus nos fez com dons, talentos e exclusivas características, porque nós somos dele. Deus vai te usar assim. Alguns são mais metódicos na adoração, outros mais extravagantes. Quem é você extravagante para dizer que o metódico não está tendo encontro com Deus? E quem é você metódico para dizer que o extravagante está na emoção e não está no espírito? Percebe que muitas vezes nós colocamos rótulos porque não entendemos a nossa identidade. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a luz. Será que tem mais alguém, além de mim aqui hoje, consciente de que o nosso destino, o meu destino e o seu destino era o inferno, mesmo a gente fazendo tudo certo? Tem alguém aqui consciente disso? Levante sua mão. Jesus, eu te louvo, porque você me resgatou das trevas para a luz. Eu te louvo porque você não deixou os pecados da minha família, dos meus antepassados determinarem o meu destino eterno. Eu te agradeço porque você não deixou os meus erros e os meus tropeços impedirem o teu propósito de criar não apenas uma família Valoar Ferreira, mas uma família de fé chamada Farol. Eu te louvo, Jesus, porque você me resgatou, e eu quero testemunhar você para tantos quanto quiserem e puderem ouvir. Me ajuda, Jesus, me torna sua testemunha até os confins da terra, em nome de Jesus. Não existem impossíveis para Deus. Ninguém pode ficar tão duro quando ouve a voz de Deus. Daí você vai dizer assim: você não conhece meu filho, você não conhece meu cônjuge, você não conhece meu vizinho, você não conhece meu pai, você fala isso porque você não sabe. Deixa eu dizer uma coisa, eu não conheço a eles, mas eu conheço a Deus. E não tem pedra dura que Deus não possa quebrar. Não tem coração podre que Deus não possa tornar santo. Não tem nada que Deus não possa fazer. Eu não conheço essa pessoa difícil, mas Deus a criou. E Ele sabe onde essa pessoa começou a ficar difícil. Então para de colocar impossível onde Deus não colocou impossível. Existe alguma coisa impossível para Deus, Farol? Ninguém é tão difícil que Ele não possa resolver. Não tem cultura, não tem etnia, não tem religião que possa atrapalhar um encontro genuíno quando Jesus toma a iniciativa desse encontro. Não tem. Ele nos chamou, Ele nos escolheu, Ele nos elegeu. Nós somos o seu tesouro precioso. Quem recebe essa identidade, Farol? Você não recebeu não, sabe por quê? Porque você não sabe quem você é ainda.
porque você ainda está com a imagem do que falaram para você, porque você ainda está com os ouvidos emprestados ao cão, porque você ainda assume a identidade do que fizeram contigo. Deixa eu te dizer, caiam por terra essas identidades nessa manhã. Você é tesouro exclusivo de Deus, você é princesa do Papai do céu, você é filho do Rei dos reis, você é um jardim guardado por Ele, você é a pessoa que Ele ama na terra. Sabe que quando comecei a conviver mais com o Larry, ele olhava para mim e dizia assim para mim: Jonatas, you are awesome. Você é maravilhoso. Quem não gosta de receber elogio? Eu falava, será que eu sou mesmo? Eu ficava feliz, né? E depois de uma tradução que eu ia bem mal, às vezes eu ia bem mal na tradução, porque ele falava muito rápido, e eu não estava acostumado ainda, e ele dizia assim: You did an incredible job. Você fez um trabalho incrível. Gente, eu sabia que eu tinha sido péssimo. E aí eu convivia mais com ele, chegava no café da manhã, eu estava envergonhado de não ter performado tão bem. E ele chegava para mim e falava assim: Você sabia que você é o meu filho mais incrível de toda a face da terra? Mas sabe o que era mais legal? Que aquela realidade foi entrando dentro de mim, de modo que ele começou a falar isso para outras pessoas também. E eu não me incomodava, porque eu não precisava ser melhor que eles, porque eu era incrível para ele. Sabe qual que é o problema aqui muitas vezes na igreja? Se eu falar assim para você: Rodrigo, você é uma grande bênção, Paulinho vai falar assim: pastor não falou que eu sou uma grande bênção, você só acha o Rodrigo uma grande bênção, eu não sou uma grande bênção. Está arrependido? Vocês são umas grandes bênçãos. Porque nós não sabemos a nossa identidade. Então, como não sabemos a nossa identidade, nós não conseguimos apreciar a identidade incrível do outro, porque nós não conhecemos ainda aquele que nos criou, porque nós não ainda tivemos tempo para testemunhar quem Ele é e o que Ele fez nas nossas vidas, porque nós estamos mais preocupados em cobrir um vazio na nossa alma, um vazio da nossa carência, do que preocupados em gastar tempo com Ele, conhecer a Ele, e falar dEle para todo mundo, e falar o quanto Ele é incrível para todo mundo. E digo mais, muita gente não consegue conviver com o crescimento de outro irmão na igreja, muita gente não consegue conviver com gente sendo salva, porque ele sente que ele está perdendo o papel de exclusividade, quando ele é exclusivo de Deus. Eita Deus, por que eu quero ser exclusivo seu? Me perdoe, quando eu sou exclusivo do Rei dos reis, do Senhor dos senhores, o Criador do céu e da terra, disse que eu sou exclusivo dEle. Tem gente disputando ser Romanel, bijuteria barata, com todo respeito, quando Deus te fez H. Stern. Tem gente querendo disputar no mercado dos antigos. Eu sou um Fusquinha 66, eu sou um 77. Quando Deus te fez Porsche, Ferrari, Rolls Royce, aleluia, homens! É tanta treta, porque não entende que Ele me chamou, Ele me escolheu, Ele me elegeu, eu sou o seu precioso tesouro. Por isso não consegue celebrar vidas quando vem para o altar. Deus me deu a chave. Estou com a senha hoje. Se quiser eu oro por você no final. Eu estou com a senha hoje. Eu sei que eu estou mexendo na raiz do problema. Não consegue que o outro tenha um espaço de visão e de revelação, porque daí ele começa a sonhar, a profetizar. Ele tem tudo. Ele ora em línguas, ele interpreta, ele tem o dom de cura, ele tem o dom da fé. Somos o corpo, família, acorda. Nós só temos um cabeça, aquele que nos criou é o cabeça. Nós precisamos uns dos outros, e tem muita gente para chegar, que está impedido de chegar por causa da tua carência, por causa do teu medo de perder. Eu digo para vocês uma coisa, que tudo que está em Deus cresce, inclusive o amor pelo perdido, o amor pelo que não encontrou, o amor por aquele que ainda está perdido no seu pecado, o amor por aquele que ainda não prosperou como você está próspero. Por que você quer ser o único próspero? Por que você quer ser o único salvo? Por que você quer ser a única testemunha? Não! Você não está disputando um coração no espaço de Deus. Você tem o coração dele todinho. Convivendo com meus 2 filhos, eu vejo isso. Se eu digo assim, eu vou escovar o dente da Alice, Davi olha para mim e diz assim: você não vai escovar o meu? Eu digo: filho, você tem 8 anos, eu escovei seu dente até os 5, mas você já está na hora de escovar seu dentinho, meu amor. Ele: papai, mas você me ama igual ama a Alice? Sim, filho. Meu coração é todo amor por vocês dois igualmente. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão.
Você só vai conseguir testemunhar quando você souber isso. Você é precioso não pelo que você faz, mas por quem você pertence. Voltando ao exemplo das joias. Ouro da joalheria oriental é ouro. Ouro da Vivara é ouro. Ouro da Gaistern é ouro. Ouro da Tiffany é ouro. Tudo é ouro. Mas o maior valor está o da Tiffany. Eu vendi meu carro para dar um Tiffany para Tauana quando eu era solteiro. Para de se colocar como joias oriental quando Deus te fez Tiffany. O tesouro não está na matéria do que você é, mas está a quem você pertence. Você pertence ao Rei dos Reis. Você é Tiffany, você é Porsche, você é Rolls Royce, você é mansão celestial, você é top, você é luz. Então pode ser curado nessa manhã para poder curar a outras pessoas que ainda não sabem quem são e que precisam conhecer o Criador e que precisam de um encontro com esse Jesus, que precisam saber que eles podem testemunhar e que precisam amar de verdade a sociedade, não pelo que faz, mas por quem pertence. Fatimá, Jeová, está acabando. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai ser justo diante de Deus, ouvi ante as vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Um crente que vive e ouve Deus, não consegue ficar com a matraca fechada. Ele precisa falar do Deus que ele está experimentando. Depois, ameaçando-os mais ainda, soltaram, e não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que ia acontecer. Deixa eu te dizer uma coisa: quando a sua boca só tiver boas notícias, é justo que ela glorifique a Deus, e é mais justo ainda que Deus seja honrado por quem você é. Então naturalmente começa a acontecer um processo. Aquilo que interessa para você, aquilo que é o desejo do seu coração, aquilo que é para te enobrecer diante dos homens, também começa a acontecer com você. Deus começa a trocar suas mesas, começa a colocar você na mesa de pessoas cheias do Espírito dele. Deus começa a abençoar a sua empresa e mostrar que Ele é a prosperidade da sua empresa. Deus começa a abençoar os seus vizinhos, eles são curados pelas suas palavras, pelas suas orações. Deus começa a tocar os seus clientes. E eles começam a testemunhar que por causa do que sentiram em você, eles podem voltar até você e podem trazer mais clientes. Você começa a se tornar uma testemunha viva, porque é impossível viver com Deus e não compartilhar Deus com outras pessoas. João e Pedro estavam passando esse processo. A maior evidência de que eu sou cristão e que minha vida é cheia do Espírito Santo é porque eu tenho capacidade de falar de Jesus. Eu queria muito que essa palavra trouxesse um arrependimento genuíno nessa casa. Jesus, eu te peço isso. Não desperdice a sua vida, Farol. Sua vida só faz sentido se você tiver outras vidas atreladas a você. A esterilidade, ela é muito mais do que um fenômeno físico. Ela é um fenômeno espiritual. Pessoas estéreis espiritualmente, elas não conseguem dar à luz a nada. Elas não concebem um ministério, elas não concebem um projeto, elas não concebem cuidar de alguém, elas não concebem cuidar de vidas. Deixa eu te dizer, você não nasceu para ser estéril. Vidas importam, coisas não. A vida que você testemunhou vale muito mais do que o carro que você anda. Tem gente que está medindo os riscos do seu carro. E tem gente que não está olhando a necessidade do seu próximo. Tem gente que quer um lugar exclusivo no estacionamento, mas que não consegue dar preferência para o irmão na entrada. Tem pessoas que estão preocupadas com o tanto de coisas que elas conseguem acumular, mas elas não estão preocupadas com quantas pessoas elas podem abençoar. Quem ama vidas destitui Mamon. Quem ama coisas faz um altar para Mamon. Qualquer sacrifício pelas vidas
não vai valer a pena na terra, mas já valeu a pena a vinda de Jesus. Já mostrou o valor que Ele tem. Desculpe, irmãos, pessoas mudam, pessoas traem, pessoas variam, pessoas são ingratas, pessoas são assim. Mas se Jesus veio por elas, quem sou eu para não testemunhar Jesus para elas? Não tenho expectativa que as pessoas vão me suprir, não tenho expectativa que as pessoas vão me recompensar, não tenho expectativas que as pessoas vão me agradecer. Eu tenho expectativas que o Deus do céu e da terra está me confiando uma igreja na cidade de Campinas. Eu tenho expectativa que os céus e o inferno já sabem que eu sou pastor dessa casa. E tenho expectativas de que formaremos líderes com esse coração. Um coração voltado para conquistar essa cidade para Jesus. Eu tenho expectativa de que vidas chegarão destruídas e em pouco tempo serão reconstruídas. Eu tenho expectativas de que crianças chegarão aqui atormentadas e sairão cheias do Espírito Santo. Eu tenho expectativas que o Espírito de Deus repousará sobre os jovens e sobre os velhos, que os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Eu tenho expectativas que famílias disfuncionais se tornarão pais para filhos e filhos para pais. Eu tenho expectativas de viver um mover de unidade espiritual nessa cidade. Eu tenho expectativas que essa igreja será fluente na língua do Espírito Santo. Eu tenho expectativa que as mesas serão de edificar e não de destruir. Eu tenho expectativas. Essas são as minhas expectativas. Eu tenho expectativas de que os desejos do coração dos meus irmãos de verem a Maria, a Eduarda, a Nathalie. Eu tenho expectativa de que o Rogério, a Cecília, a Keila, a Lindalva. Eu tenho expectativa de que essas vidas que têm CPF, que têm CEP, essas expectativas de que essas pessoas que ainda não conheceram a Jesus vão receber a graça que eu recebi e que vai me levar para o céu. Elas não vão para o inferno, porque eu tenho expectativa que todas elas vão ser encontradas por Jesus. I have a dream. Um dia Martin Luther King disse: eu tenho um sonho. Esse pastor político chegou numa sociedade americana adoecida pelo racismo estrutural, onde preto não convivia com branco, onde o ônibus do preto era diferente do ônibus do branco, onde o banco do preto era diferente do banco do branco, onde marca de preto era diferente de marca de branco, onde igrejas de preto eram diferentes de igrejas de branco. E esse pastor fala: isso não pode estar certo. Jesus derramou o sangue dele por pretos e brancos, gentis, filisteus. Jesus derramou o sangue dele sobre brasileiros, sobre africanos, sobre italianos, sobre japoneses, sobre iranianos. Jesus derramou o sangue dele por eles. Como eu posso aceitar isso? Então ele disse: I have a dream. Eu tenho um sonho e eu verei esse sonho se cumprir na América, onde as pessoas poderão tomar ceia no mesmo ambiente de culto, onde elas poderão sentar no mesmo lugar e não serão discriminadas por isso, onde as marcas serão ecléticas para preto e para branco. Eu tenho expectativas que não haverá mais bairro preto e bairro branco, que preto vai casar com branco, branco vai casar com preto. Eu tenho expectativas nisso, eu tenho um sonho. Ele foi a voz que Deus levantou para acabar com o apartheid na América. O apartheid, o se apartar, o preto separado do branco. Quem aqui é de uma família multicultural? Quem tem preto na linhagem? Quem tem branco na linhagem? Quem é multicultural? Levanta sua mão. Eu também sou. Minha bisavó Sebastiana, é daqui que vem esses cabelezinhos enrolados, esse narizinho mais de forno e outras cositas mais. E eu tenho muita alegria e felicidade de saber que no ano de 2012, o Senhor me escolheu dentre todos da minha nação e da minha geração, para ir até Benin, no oeste da África. Isso já é um legado que eu deixo para os meus filhos. Escolhido por Deus a dedo para representar o Brasil na cerimônia de reconciliação dos povos,
onde tive a oportunidade de conhecer o museu dos maiores escravocratas do Brasil, e dentre eles um sobrenome se destaca: Francisco Ferreira, meu bisavô por parte de pai, um escravocrata português que veio para o Brasil e escravizou centenas de milhares de negros. Deus me levou para Benin, onde estava presente o presidente da República de Benin, onde estava o primeiro-ministro de uma das repúblicas mais escravocratas da África, onde estava o pastor Larry Tyrus, onde estava Priscila Shen, aquela que fez o Quarto de Guerra, aquele filme, onde estava eu, ajoelhado no porto de Port Harcourt, e dizendo: perdão, porque nós brasileiros escravizamos. Eu pedi perdão pela minha nação, perdão porque nós brancos escravizamos, perdão porque o meu bisavô tem o nome neste museu como um dos maiores escravocratas. Eu peço perdão, perdão, perdão. E isso faz-me ter hoje a oportunidade de pastorear pretos e brancos com igualdade, ricos e pobres com igualdade, classe social alta e baixa com igualdade, uma igreja multicultural que está nascendo para abalar os fundamentos de uma cidade baronesa e escravocrata como Campinas, onde nosso primeiro culto, o culto de inauguração da Farol, aconteceu na praça 15 de novembro, a praça onde mataram um escravo negro em vias públicas. Foi lá que nós tomamos a primeira ceia, dizendo: nós redimimos o sangue derramado nesse lugar, porque Jesus pagou com a vida dele, pagou para branco, para japonês, para negro, para italiano, para rico, para pobre. Não tem ninguém que não precisa de Jesus. Onde começamos a primeira igreja evangélica pentecostal no Cambuí, o bairro que mais expulsa preto e pentecostal de lá. Deixa eu te dizer uma coisa: não importa a sua história, não importa o seu problema, importa que Jesus verteu o sangue dele pela sua história, pelo seu problema, pela sua cidade, pela sua nação. Eu tenho um sonho, Farol. Se Deus tem um sonho, eu também posso ter um. Você tem um sonho aí? Qual que é seu sonho? Eu tenho um sonho, Farol. Eu vou contar meu sonho para a minha igreja hoje. Meu sonho é Campinas e toda a região metropolitana voltada para Jesus. Eu luto por esse sonho com unhas e dentes. Às vezes até exagero. Durante 3 anos eu era um jovem empreendedor. Deus sempre me abençoou financeiramente. Minha primeira empresa durou 14 anos e sempre foi lucrativa. Nós nunca operamos um prejuízo. Durante 3 anos Deus pediu todo o lucro da minha empresa para investir no aluguel e na preparação de uma vigília de oração na cidade de Campinas pela unidade dos pastores. Campinas para Jesus. Milhares de pessoas oravam por mais de 12 horas sem parar. Esse é o pastor de vocês. Eu vim contar meu sonho para vocês hoje. Eu não sonho com uma igreja, cada um no seu quadrado. Eu não sonho com uma igreja insensível à voz de Deus. Não, esse não é meu sonho. Eu não sonho com uma igreja onde Deus abençoa as pessoas para que elas possam reter para si. Não. Eu sonho com uma igreja de pessoas que têm o que dar, não o que pedir. Eu sonho com uma igreja que, ainda que falte, no cheque especial, sabe fazer propósitos com Deus e ver Deus honrar. Eu sonho com uma igreja que paga o preço pelo outro. Eu sonho com uma igreja que faz mutirão no feriado para preparar a vinda de centenas de mulheres que vão chegar sedentas de Jesus nessa casa no próximo final de semana. Eu sonho com pessoas que visam mais do que o seu lucro pessoal, o bem-estar de todos. Eu sonho com uma igreja que está disposta a dar carro, casa, o que for preciso, entendendo que a sua herança é o Senhor. Eu sonho com uma igreja
que não mede o outro, que não zomba do outro, mas que incentiva o outro, que dá a mão pelo outro. Eu sonho com essa igreja. Eu sonho com uma igreja que abraça a cidade. E para isso hoje eu preciso te pedir perdão, Jesus, porque a minha cidade tem sido demasiadamente orgulhosa, tem sido demasiadamente egoísta, tem sido demasiadamente incrédula. Minha cidade tem sido tão interesseira naquilo que o Senhor pode dar, mas tão pouco interessada naquilo que o Senhor é. Deus, eu quero te pedir perdão, porque em nós ainda não há uma motivação pura por buscar o Senhor no domingo de manhã. Nós ainda queremos uma bênção que o Senhor tenha para nos dar, e não estamos procurando ser uma bênção para que outros te conheçam. Eu vim hoje mudar uma chave espiritual nessa casa. Eu vim hoje dizer, Deus, que o caminho está aberto para receber os profetas das nações. Eu vim te dar a minha vida e a minha exposição como uma oferta de sacrifício e de amor. Eu hoje planto nessa casa e nesse altar lágrimas de arrependimento pela segregação social que existe nas igrejas, pelos espaços reservados às pessoas mais ricas, onde os mais pobres se sentem menosprezados e não têm direitos e nem oportunidades iguais. Eu vim te pedir perdão pela usura que existe também entre pessoas que são pobres de renda, mas também pobres de coração, porque ninguém pode ser tão pobre que não possa dar nada e só tenha que tirar. Não, Deus, o Senhor nos enriqueceu de glória. As nossas provações criam um peso de glória. O caráter provado, ele é glorificado pelo Pai. Ele é virtuoso, ele dá bom dia, dá boa tarde, ele serve, ele ama, ele trabalha, ele fala de Jesus por onde vai. Ó Deus, eu vim aqui me expor como um profeta da minha geração, te dizendo: a casa é sua, pode mexer. Se tiveres que podar, pode podar. Está ali, está autorizado. Sempre teve essa autorização. Mas que ela frutifique, que ela dê frutos que permaneçam. Eu tenho um sonho, Deus, em ver a minha cidade natal e a região metropolitana dobrada diante do Senhor. Não diante de homens, não diante de estruturas, não diante de mamon, diante do Senhor. Eu darei a minha vida para isso, Deus. E eu convoco a Ti agora, Pai, todos os guerreiros e guerreiras que o Senhor quer usar nessa estação, em derramar o Teu Espírito, para que eles possam ser testemunhas. Pessoas que estão interessadas em construir o Teu reino, não o próprio reino, Deus. Pessoas que não veem no pastor a imagem de um empresário, mas em alguém que ama vidas, como o Senhor ama. E nem sempre é fácil, Deus. Nessa manhã a minha oração é de pedido de perdão e de arrependimento, e que esse Espírito se espalhe sobre essa casa, no nome de Jesus.